Oi, eu sou a Mariana Veiga do Com a Faca e o Queijo na Mão e a receita de hoje é este queijo italiano conhecido como caciocavallo. O caciocavallo é uma receita de massa filada e para a gente fazer a massa filada é uma receita básica que serve para a gente fazer vários queijos. O mais famoso é a mussarela, mas também dá para fazer o queijo provolone, dá para fazer o queijo cabacinha, o queijo oaxaca, tem todas essas receitas aqui no canal. A receita de hoje é do queijo caciocavallo e eu não vou ficar repetindo a receita básica de mussarela. Inclusive tem várias formas de fazer o queijo mussarela. O segredo é acidificar o leite, então tem várias formas da gente chegar na acidificação. Eu vou deixar aqui o link para a receita que eu usei para fazer esse aqui. Para quem segue o canal e viu os vídeos mais recentes, deve estar lembrando que esse aqui lembra muito o queijo cabacinha. Sim, o queijo caciocavallo é basicamente o queijo cabacinha maturado. Então eu não vou repetir a receita aqui, eu vou colocar o link na descrição do vídeo, vou colocar o link aqui em cima também para a receita do queijo cabacinha, que é a base, é igualzinha, é só a maturação que dura mais. Então você vai assistir o vídeo do queijo cabacinha ou você vai fazer a sua massa filada da forma que você prefere. Se você não tem, você nunca fez massa filada, corre lá na receita do cabacinha, que é uma receita ótima para começar. Você vai fazer o queijo cabacinha, você vai amarrar ele bonitinho, igual o queijo cabacinha, só que você vai deixar o queijo maturando por mais tempo. Onde e como maturar. E aí agora aqui vira o vídeo diferente, que vale a pena assistir também para você fazer o seu queijo caciocavallo. Como e onde maturar? Umidade é uma coisa importantíssima nesse queijo. Por quê? Se o lugar estiver muito úmido, ele tende a embolorar. A gente não quer isso. Se o lugar estiver muito seco, ele vai ficar duro, como uma pedra. Por experiência própria. Esse aqui é a minha segunda tentativa de fazer caciocavallo. Eu tinha um pouco de trauma, porque quando eu morava em São Paulo ainda, eu tentei fazer e eu deixei ele pendurado na parede, assim, naqueles negócios de gancho da cozinha. E deixei lá maturando, sei lá, por quantos meses? 2, 3 meses eu deixei. Na hora de provar, eu quase quebrei a faca, não cortava, assim. Na hora de jogar no lixo, eu tive que jogar com cuidado para não quebrar o chão da cozinha, assim. Tava muito duro aquele queijo. Por quê? Porque a umidade do ar era muito baixa, eu morava em São Paulo. Geralmente a umidade fica não é anormal ficar entre 20% e 30%. Isso fez com que o queijo ficasse duro. Então, o que é o ideal da umidade? É uns 70%, que é uma umidade que não é super úmido para criar muitos bolores indesejados, a gente tá sujeito, mas não é aquela super alta, que é a umidade que a gente usa, por exemplo, para desenvolver o bolor do queijo brie, por exemplo. Então não é tão alta assim, mas não é uma umidade tão baixa que vai deixar o queijo duro depois. Como que a gente atinge essa umidade? Eu tenho uma adega de vinhos que eu uso só para maturar queijo, então ela fica fechadinha, só abro quando eu vou manipular meus queijos, então ela consegue manter uma umidade ali por volta dos 70%, mas se você não tem adega, você pode deixar maturando na geladeira também. A única coisa que você precisa prestar atenção é que a geladeira a gente abre e fecha todo dia, o tempo inteiro, né, ao longo do dia, então talvez ela não consiga preservar a umidade. Você pode comprar nos AliExpress da vida um medidor de umidade para ver se você consegue manter, mas se você não tem acesso a nada disso, coloca o queijo dentro de um pote, mas não fecha o pote completamente, senão você vai deixar a umidade muito alta. Deixa a tampa do pote meio aberta. Se você perceber que tá formando gotícula de água, quer dizer que tá fechado, tá muito úmido lá dentro, deixa a tampa mais aberta ainda e fica ali manejando a umidade, porque se você deixar ele livre, leve e solto, você corre o risco de deixar esse queijo muito duro, tá? Então vamos lá. Como fazer o queijo caciocavallo? Faz lá a receita do cabacinha, faz o formato bonitinho e deixa ele maturando por pelo menos 2 meses em algum lugar, preferencialmente com umidade e temperatura controlada. A temperatura ideal para ele maturar é por volta de uns 13 graus, que é a temperatura padrão para maturar queijo. Então, também deixar ao ar livre dentro de casa é muito comum a temperatura de casa ser muito mais que isso. Então, também não é o ideal. Se a sua temperatura ambiente for acima de uns 18 graus e você não tiver a geladeirinha de vinho, a adeguinha de vinho, coloca na tua geladeira
deixa maturando por mais tempo, porque a temperatura baixa faz com que as bactérias boas responsáveis pela maturação do queijo ajam mais devagar. Então, esse aqui eu deixei maturando por 2 meses, mas tenta deixar por 2 meses e meio, 3 pelo menos, para você ter um sabor mais apurado. Mas isso não é motivo, não ter adega, não ter um lugar climatizado, não é motivo para você não fazer o seu queijo em casa. Mas saiba como contornar tudo isso e o que esperar dele. Falei bastante, porque precisava falar bastante mesmo, mas agora a gente vai abrir e experimentar este queijo maravilhoso. Mentira, assim, a gente não vai abrir e experimentar do nada, porque eu preciso confessar que agora há pouco eu já arranquei um talho desse queijo, porque eu tava com tanto medo dele estar duro, igual o outro que eu fiz anos atrás, que eu falei, gente, desculpa, eu não vou me arrumar, me maquiar pra fazer um vídeo, e de repente descobri que ele tá duro que nem pedra. Não tá duro que nem pedra, eu já cortei, já comi um pedaço, mas vamos lá que eu vou mostrar pra vocês como ficou. Pera aí. Olha que lindo. Ele fica com essa massa bem uniforme por dentro. Mas já dá pra ver com a mão, ó, apertando, que ele tá macio. Tá vendo? A casca fica mais firme, mas, ó, super macio por dentro. Foi legal ter feito esse queijo na mesma receita do cabacinha, porque dá pra comparar a diferença de sabor do mesmo queijo, mesma receita, um consumido com alguns dias de fabricação e um consumido com 2 meses de fabricação. Hoje faz exatamente 2 meses que eu fiz esse queijo. O sabor muda. Não tô dizendo que um sabor é melhor que o outro, mas são sabores realmente diferentes. Esse aqui fica um sabor mais apurado. Você pode defumar, aí ele vai ficar bem parecido com o provolone defumado, mas ele fica aquele sabor acentuado e levemente ácido, que é característico da mussarela. Se a gente comparar, por exemplo, a mussarela com um queijo parmesão, por exemplo, a mussarela tem um sabor um pouco mais ácido, que é normal, é de se esperar. Ele é um queijo que a gente acidifica o leite para fazer e é de se esperar. Então a gente percebe essas diferenças de sabor, mas a gente percebe que é um sabor um pouco mais acentuado por conta do tempo de maturação. Se eu deixasse mais tempo, ele ia maturar mais ainda. Mas essa é uma receita muito legal de você fazer esses 2 queijos ao mesmo tempo, porque é exatamente o mesmo processo, por isso que eu não vou repetir o processo aqui, mas é exatamente o mesmo processo. Como é uma receita que rende mais, você pode fazer vários, né, já deixar no formato de cabacinha, e alguns você consome antes, para já ir matando a curiosidade, mas você guarda uns para você ir consumindo com 2, 3, 4 meses e comparando as diferenças de sabor. É bem gostoso. Se você não sabe onde comprar ingredientes e utensílios, eu recomendo a Ricanata, que é um dos maiores fornecedores no Brasil, parceiríssima do canal. Se você, nas compras acima de R$100, você usando o código Mariana Veiga, tudo junto, você ganha 5% de desconto para comprar qualquer coisa na Ricanata. Se você ainda não sabe, aqui no canal a gente fez uma parceria com a Ricanata para fazer, a gente criou, é inédito no Brasil, kits para fazer queijos em casa. Então, em medidas caseiras, em quantidades caseiras, que você não precisa usar balança de precisão, colherzinha pequenininha. Você já tem tudo na quantidade que você precisa para fazer em pequenas quantidades para quem faz queijo por hobby. E para começar esse hobby maravilhoso para fazer queijo, são 2 kits que a gente tem. Um kit para fazer queijos brasileiros, queijo meia cura, queijo Minas Frescal, maravilhosos. E um outro kit para fazer queijos cremosos, requeijão cremoso, ricota. Vem tudo que você precisa, menos leite e sal. O resto, já tem tudo nesse kit. Vem termômetro, vem coisas... Cadê? Não tá aqui, tá longe. Tá, coisas exclusivas do kit, um avental maravilhoso, uma eco bag linda, que só quem tem o kit tem. Então, vou deixar o link aqui também para quem quiser conhecer o kit. E já sabe, né? Curta este vídeo. Se você ainda não segue o canal, siga o canal. Isso ajuda a gente pra caramba. Considere se tornar um membro apoiador. Aqui embaixo tem um botão escrito Seja Membro. Clica nele para você entender como que faz. Se você não está vendo o botão, acesse o canal de um computador. E isso ajuda também pra caramba o canal. Agora eu vou parar de falar, porque eu vou comer tudo isso aqui, porque tá muito bom. Essa casquinha aqui também ficou bem gostosinha de ficar mastigando. E como eu não vou falar de boca cheia, eu vou acabar o vídeo por aqui. Um beijo, um queijo!